Oi de novo. Estou aqui pensando, deve ter tido muita gente, né, que não compareceu na aula de hoje achando que ia ser UFO. Oh, meu Deus. Então, vamos dar continuidade onde a gente estava. A gente estava escrevendo parágrafos dentro do modelo do esqueleto, né, que eu apresentei para vocês. E aí a gente chegou a escrever aí introduções, né? Vamos escrever agora os desenvolvimentos. Aqui. Vamos tentar sempre escrever com base nesses dois temas, para que depois, no final, vocês tenham redações completas, né? Com introdução, D1, D2 e conclusão, a respeito de cada um desses temas aí. Então, agora, ó, então isso daqui foram introduções. Agora vamos ver aqui os desenvolvimentos. E aí, o primeiro tema é esse daqui que vocês fizeram semana passada. Violência contra a população LGBTQIA+. Ó, como é que ficou o esqueleto disso? Eu apresentei aqui a teoria do hábitos do Pierre Bourdieu, que a gente viu no primeiro semestre, que é um repertório, assim, dá certo para tudo, tá? Só relembrando o que é a teoria do hábitos. Para o Pierre Bourdieu, todos os nossos comportamentos, os bons e os ruins, né, eles advêm de um hábitos que é introjetado dentro da gente. Como assim? Quando a gente está nesse processo de socialização, a gente internaliza inconscientemente, involuntariamente, as crenças da sociedade, os valores da sociedade e também os comportamentos da sociedade, tá? E esses comportamentos que são impostos pela sociedade, a gente naturaliza eles e acaba partilhando também desses comportamentos na nossa vida, tá? Então, o Bourdieu vai dizer que a teoria do hábitos, ela se estabelece a partir de padrões comportamentais que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos, tá? Todos os temas do Enem vão trazer condutas, comportamentos que perpassam a teoria do hábitos. Todos. E aí, quais são as palavras-chave aqui desse repertório? É principalmente essa daqui, ó. Naturalizados. E esse, inclusive, o fato de os comportamentos serem naturalizados, isso inclusive é a problemática do parágrafo, ó. Conformismo da sociedade. Isso se relaciona à questão da naturalização dos problemas, tá? O que é uma sociedade conformada? É uma sociedade resignada, que já se habituou aos problemas, que mesmo enxergando esses problemas, pouco faz para resolvê-los, né? Então, isso é uma sociedade inerte, basicamente. A nossa inércia, ela é explicada pela teoria do hábitos, já que a gente torna esses comportamentos comuns, né? Banais, comuns, sem muita importância. E aí, olha, vocês vão notar que eu coloquei aqui, quando eu fui construir o repertório, ó, a coletividade possui reprováveis padrões comportamentais. Por que reprováveis? Porque vocês vão mencionar aqui um padrão comportamental que não é legal, que não é positivo, que é um problema, né? Por isso que ele é reprovável, tá bom? Então se atente a isso. Ó, vamos ler o parágrafo inteiro para a gente discutir o que vocês vão fazer, ó. De início, é lícito postular que o conformismo da sociedade perante os impasses sociais alicerça ou... E aí você vai colocar o tema. De novo, você não vai copiar o tema aqui, não. Você vai inserir o tema da forma que você quiser, mas sim ficar copiando a frase temática, tá?
Isso posto, conforme a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a coletividade possui reprováveis padrões comportamentais que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, é indubitável que, e agora vem a parte que você vai completar com a sua opinião, tá? Eu coloquei aqui que você vai apresentar a sua opinião e desenvolver a sua opinião, ó, ou explicando, né? Como é que você explica? Usando lá, uma vez que, né? Pois, uma vez que, haja vista que, quando você usa essas conjunções, você está desenvolvendo mediante explicações. Exemplificações, quando você coloca lá, por exemplo, né, como. Especificações, quando você especifica o problema. Relações de causa e efeito, né? Se você quiser demarcar uma causa, você vai colocar isso advém, esse problema é oriundo, né? Tudo isso demarca causa. E efeito é você colocar consequência disso, né? Efeito dessa realidade, tá bom? Daí são exemplos de como vocês vão desenvolver a opinião de vocês. Vocês podem optar por qualquer um desses modelos de desenvolvimento de opinião, tá? O importante, ó, é que essa parte não esteja muito curta. Por quê? Porque essa parte é a vida do seu parágrafo. É a parte mais importante, é a parte que você vai mostrar para o corretor as suas opiniões, tá bom? Ó, sob esse prisma, medidas são necessárias para alterar a reprodução. Eu coloquei isso daqui para você já tornar o repertório sociocultural produtivo, já que a gente está falando ó, que os comportamentos são reproduzidos, né? Para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas problemáticas que não só persistem na sociedade, mas também, aí agora você vai escolher um desses três, ó, mas também fomentam uma cidadania às avessas, fomentam o enfraquecimento do Estado democrático de direito ou fomentam a resignação do tecido social. Resignação é conformismo, um sinônimo, tá? Você vai optar por um desses três, tá bom? É uma forma de tornar os textos de vocês um pouco mais diferentes e aí vocês optam aí por um desses três, tá? A Luana fez uma pergunta aqui. Murilo, no lugar do tema, no tópico frasal, posso colocar o problema da citação com outras palavras? Você não pode, Luana, já meio que trazer um pouco do repertório já no tópico frasal, porque vai ficar repetitivo, né? Quando você for ali pro repertório. Então, no tópico frasal, tenta sempre já mencionar apenas esse problema aqui, junto do tema, para depois você falar aí da teoria do hábitos, tá bom? Se você já fala aqui, ó, dentro do tópico frasal, dessa questão aqui, que são impostos, naturalizados e reproduzidos, aí vai ficar repetitivo quando você for apresentar o repertório, tá bom? Ó, vou pegar aqui, vou copiar. Ah, você escreveu errado. Vou copiar aqui para a gente colocar isso aqui dentro desse tema aqui, ó. Desafio de superar violência contra a população LGBTQIA+. Ó, de início, é lícito postular que o conformismo da sociedade perante os impasses sociais alicerça a violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil. Pronto, inseri o tema. Suposto,
Conforme a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a coletividade possui reprováveis padrões comportamentais que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, é indubitável que... O que vocês vão colocar aqui? O que a sociedade já um pouco se conformou, já se habituou? Vocês podem colocar a intolerância, o preconceito. Essas atitudes, por mais que hoje haja, né, uma tentativa de debatê-las, de saná-las, de superá-las, elas ainda persistem. E, em muitos contextos, é naturalizado a violência, né? Fazer piadas e tudo mais, né? Então, a gente pode falar que houve uma naturalização aí de preconceitos, de intolerâncias, né? Vou apagar aqui, ó, para eu construir a minha opinião, ó. Nessa perspectiva, é indubitável que comportamentos preconceituosos vou colocar aqui a causa desses comportamentos, advindos da cultura patriarcalista e conservadora. Esses comportamentos preconceituosos, eles ainda se baseiam na excludente lógica da heteronormatividade. A gente viu isso na aula passada. Ainda se baseiam na excludente lógica da heteronormatividade. Coloquei aí a minha opinião. Tá vendo que eu coloquei uma opinião e eu coloquei a causa dessa opinião, tá? Eu desenvolvi aqui, então, por meio de causa. Heteronormatividade. Sob esse prisma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas problemáticas, que não só persistem no Brasil, que não só persistem na sociedade, mas também fomentam, vou deixar aqui, uma cidadania às avessas. Escolhi esse daqui para terminar o meu parágrafo. Beleza? Terminei aí meu parágrafo de D1. Se eu quiser, bem aqui, olha, antes de terminar, eu poderia ter colocado mais uma opinião. Se eu achei que está pouco, eu posso apresentar aí mais uma frase de opinião, né? Se eu quiser botar agora, por exemplo, um efeito, né? Já que eu botei a causa aqui, posso colocar resultado desse contexto é o Brasil ser líder mundial em assassinatos à população LGBT, por exemplo. Poderia colocar, tá? Mas aí, já terminei o meu parágrafo aplicando o modelo. O Yuri fez uma pergunta aqui. Depois dessa exemplificação, qual exemplificação? Yuri, eu não utilizei exemplo aqui. Eu utilizei uma opinião com causa. Pode falar sobre o caso da Marília Mendonça em sua live? Pode. Sim, você fala aqui, né? Bem aqui falar do caso da Marília Mendonça. Você pode colocar aqui, por exemplo, no entanto, são percebidas no corpo social tentativas de romper com essa lógica excludente, a exemplo da iniciativa de Marília Mendonça, que se desculpou numa live em decorrência de transfobia cometida. Ponto. Entendeu? Pode sim, tá? Colocar exemplo aqui e adicionar mais informações, sem nenhum problema. Então, esse daqui, população LGBT, fizemos. Vamos fazer agora esse D1 dentro desse daqui do autismo, Vou copiar lá de novo para a gente inserir. Luana, faz sua pergunta aí de novo, já que você escreveu errado, para eu entender qual é a sua dúvida. Vou copiar aqui, vamos colocar agora dentro do autismo. Lembrando que isso aqui são desenvolvimentos 1. Oi, diga.
assim, é porque você colocou no tópico frasal para colocar o tema, né? Aí eu queria saber se eu poderia colocar, por exemplo, o problema ao invés do tema. Ou ficaria, assim, muito repetitivo pela proximidade, assim. É porque o Deu problema pra entender? aqui, Luana, já é o conformismo da sociedade. Ah, sim. Uhum. Entendeu? É porque nesse modelo aqui, olha, eu consegui fazer uma coisa que assim, vai dar certo sempre, que eu já dei para vocês, ó, o problema um e o problema 2, tá? Uhum. E quando você for colocar aqui Entendi. conformismo da sociedade, que é o problema, ele já faz relação com esse problema aqui, ó, naturalização dos entraves coletivos. Ok, entendi. Tá. Aí, vamos então aqui. Autistas. Ó, de início, é lícito postular que o conformismo da sociedade perante os impasses sociais alicerça a não integração social de autistas no Brasil. Beleza? Tá vendo? O tema aqui é desafio de garantir a inclusão social. Agora eu coloquei o tema como não integração social de autistas. Sempre tentando utilizar sinônimos aí. Gente, em último caso, se você não conseguir encontrar sinônimos, aí sim você pode copiar a frase temática aqui, tá? Mas fica sempre melhor escrito quando você coloca sinônimos. Isso posto, conforme a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a coletividade possui reprováveis padrões comportamentais que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, é indubitável que, vamos lá agora construir aqui nossa opinião com base nos autistas. Vocês podem dizer, vou até soar repetitivo, mas também existem comportamentos intolerantes em relação aos autistas, né? Muitas vezes até da própria família, né? Do próprio seio familiar, por não entender a condição cognitiva, neuropsicológica das pessoas que têm esse transtorno. Então, ó, nessa perspectiva, é indubitável que comportamentos intolerantes perpetrados contra portadores do transtorno do espectro autismo, né, que é o TEA. Eu vou colocar TEA aqui só como sigla, por quê? Porque no nosso modelo de introdução, ó, eu já coloquei aqui o que significa TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então agora eu posso usar sempre só a sigla que o corretor vai entender. É indubitável que comportamentos intolerantes perpetrados contra ainda são perpetrados contra portadores da Terra. Ponto. Essa opinião, eu terminei ela está pouquíssimo desenvolvida. Quase não é opinião, né? Então eu tenho que continuar. Vou colocar aqui uma causa. Ó. Essa realidade é oriunda, para mostrar aí uma causa, é oriunda da falta de informação na sociedade em entender, né, e saber lidar com esse transtorno, com as características desse transtorno. Deixa eu ver como é que a gente pode colocar aqui. Essa realidade é oriunda da falta de informação e, muitas vezes, da inobservância familiar em saber compreender as singularidades dessa minoria. Ponto. Beleza.
sob esse prisma, medidas são necessárias para alterar a reprodução prevista por Bourdieu dessas problemáticas que não só persistem na sociedade, mas também fomentam, vou colocar aqui, ó, a resignação do tecido social. Um fechamento aí que eu escolhi, tá? Eu achei aqui que, na minha opinião, que essa parte aqui, ó, que está em negrito, eu falei pouco da questão aí da naturalização. Seria bom se a gente falasse mais, tá? Deixa eu ler o parágrafo inteiro para ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar. De início, é lícito postular que o conformismo da sociedade perante os impasses sociais alicerça a não integração social de autistas no Brasil. Isso posto, conforme a teoria do hábitos, elaborada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, a coletividade possui reprováveis padrões comportamentais que são impostos, naturalizados e posteriormente reproduzidos pelos indivíduos. Nessa perspectiva, é indubitável que comportamentos intolerantes ainda são perpetrados contra portadores do TEA. Essa realidade é oriunda da falta de informação e, muitas vezes, da inobservância familiar em saber compreender as singularidades dessa minoria. Vou continuar, estou achando a opinião um pouco. Resultado disso é a ocorrência assim, ó, é a naturalização da violência, seja física, seja verbal, contra esses indivíduos. Ponto. Aí sim, agora ficou bem claro que eu estou falando da reprodução, da naturalização de problemas, tá? Falei aí da naturalização da violência. Se vocês quisessem ser mais específicos, até porque eu falei aqui da família, né? No sentido de colocar que os pais, muitas vezes, por não compreenderem, por falta de informação, acabam batendo nos filhos, né? E acabam naturalizando essas práticas por falta mesmo de informação, por ignorância. É o mesmo caminho argumentativo, dá certo. É só um exemplo aí para vocês se espelharem, tá bom? Então, construímos aí o nosso parágrafo de B1 dentro aí dos autistas, tá? Vamos agora para o D2, para o modelo aqui do D2, ó. O D2, eu coloquei o Michel Foucault, aquele repertório da microfísica do poder, que eu já havia assinalado nas aulas anteriores, que ele é também de modelo, né, de esqueleto. Só que aqui, meninos, eu não falei dos micropoderes, eu falei do macropoder. O macropoder para Foucault é o Estado, e os micropoderes são as demais instituições, né? Como a minha tese aqui, ó, é da negligência governamental, né, da inobservância governamental, eu fiz opção aqui por citar o macropoder. Olha como é que ficou. De outra parte, é inegável que a falha na atuação governamental corrobora, e aí você vai colocar o tema, no contexto brasileiro. Lembra que corrobora não é corrobora para, corrobora no, é corrobora o ou a, tá? Por isso que está em negrito aí para vocês acertarem gramaticalmente. A par disso, segundo o filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Microfísica do Poder, o macropoder, encarnado pela figura do Estado, promove teias de discurso que exercem enorme influência sobre o tecido social, a ponto de modificá-lo. No entanto, o governo, ao negligenciar, e você vai colocar aí as falhas do governo, ele negligencia quais aspectos? Desencadeia o silenciamento das questões transversais, e aí você coloca o tema. Resultado manifesto disso é, e aí você coloca efeito. Só lembrando que, nessa parte, você não é obrigado a colocar efeito. Se você quiser colocar causa, exemplo, basta dar uma modificada aí. Quero botar exemplo. Então, ilustração clara dessa realidade, né? Quero botar causa. Esse contexto
é oriundo do, é causado por, tá? E agora eu vou terminar. Essa conjuntura reitera a necessidade de uma maior atuação discursiva por parte do macropoder, a fim de haver maior enfrentamento dessa questão. Bem aqui, olha, vamos colocar isso lá nos temas. Agora vamos falar aqui de desenvolvimentos 2. Copiei e colei. O tema primeiro aqui é esse. Ó. De outra parte, é inegável que a falha na atuação governamental corrobora a opressão contra a população LGBTQIA+, no contexto brasileiro. Vou olhar aqui se eu coloquei no contexto brasileiro. Não, botei no Brasil. Então, posso usar agora no contexto brasileiro. A par disso, segundo o filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Microfísica do Poder, o macropoder, encarnado pela figura do Estado, promove teias de discurso que exercem enorme influência sobre o tecido social a ponto de modificá-lo. No entanto, o governo, ao negligenciar, o que o governo negligencia aqui que está relacionado à população LGBTQ? Ele negligencia temáticas importantes na educação a respeito da educação sexual, né? Ao negligenciar importantes temáticas, vou dar um exemplo. A exemplo da inserção, né? Da disciplina Educação Sexual nas escolas, desencadeia o silenciamento das questões transversais ao entendimento da sexualidade humana, né? Transversais ao correto entendimento da sexualidade humana. Resultado manifesto disso é... Qual é o resultado manifesto disso? É o Brasil, está na coletânea, é o Brasil ser líder mundial de assassinatos contra a população LGBTQIA+, em decorrência da homotransfobia. Essa conjuntura reitera a necessidade de maior relação discursiva por parte do macropoder, a fim de haver maior enfrentamento dessa questão. Eu vou trocar só uma coisinha aqui no modelo, meninos, que tá vendo que repetiu aqui, agora que eu vi a palavra maior e maior. Então, qual sinônimo a gente pode colocar? Necessidade de uma ampla ação discursiva. Vou até mudar lá no modelo para vocês não repetirem isso. Belezinha? Vamos ler, ver se ficou claro aqui, ó. De outra parte, é inegável que a falha na atuação governamental corrobora a opressão contra a população LGBTQIA+, no contexto brasileiro. A par disso, segundo o filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Microfísica do Poder, o macropoder, encarnado pela figura do Estado, promove teias de discurso que exercem enorme influência sobre o tecido social, a ponto de modificá-lo.
No entanto, o governo, ao negligenciar importantes temáticas, a exemplo da inserção da disciplina Educação Sexual nas escolas, desencadeia o silenciamento das questões transversais ao correto entendimento da sexualidade humana. Resultado manifesto disso é o Brasil ser líder mundial em assassinatos contra a população LGBTQIA+, em decorrência da homotransfobia. Essa conjuntura reitera a necessidade de uma ampla atuação discursiva por parte do macropoder, a fim de haver maior enfrentamento dessa questão. Perfeito, perfeito. Vamos agora pro... Murilo, Diga. essa parte que fala do Brasil lá, ser líder, não precisa colocar a fonte, não? Nossa, você tem razão, não precisa sim. Vamos colocar. Resultado manifesto disso é o Brasil consoante a ONG o gay da Bahia ser líder. Boa observação, Laísa. Vamos agora para os autistas. Ó, estamos falando aqui na falha da atuação do governo, né? Como o governo pode atuar para ajudar aí na inserção dos autistas, né? A gente pode colocar que o governo, ele cria poucas políticas públicas de inserção de autistas na sociedade, né, para integrá-los socialmente, e também promove o quê? Poucas teias de discurso a respeito dessa minoria que são os autistas, né? Então, tá vendo? É basicamente colocar essas questões. Vocês vão perceber, eu gostaria depois que vocês, no término dessa aula, lessem esses modelos e vocês vão perceber que muitos dos argumentos que eu estou utilizando aqui, eles podem ser reproduzidos numa infinidade aí de temas, tá? Então, vamos lá. Ó. De outra parte, é inegável que a falha na atuação governamental corrobora a precária inclusão de autistas no contexto brasileiro. Coloquei o tema aí. A par disso, segundo o filósofo francês Michel Foucault, em sua obra Microfísica do Poder, o macropoder encarnado pela figura do Estado promove teias de discurso que exercem enorme influência sobre o tecido social a ponto de modificá-lo. No entanto, o governo, ao negligenciar, agora vem a opinião, ao negligenciar criação de debates e políticas públicas destinadas aos portadores do transtorno do espectro autista, desencadeia o silenciamento das questões transversais a esse grupo. Aqui eu botei tema, mas na verdade é o público-alvo do tema, né? É o público-alvo do tema, que no caso aqui são os próprios autistas, eu utilizei aí um sinônimo, tá? Aqui, ó, também, população LGBTQIA+, tá vendo? É o público-alvo do tema. Não, na verdade aqui eu falei de sexualidade humana, né? E aqui eu já falei desse grupo. Então, assim, tá vendo que é importante vocês não somente decorarem o modelo, mas entender o que ele está sendo dito aqui, porque não é só pegar, copiar e completar. Eu também conto aqui com uma participação de vocês para fazer sentido, né, o modelo. Então, por mais que eu tenha colocado o tema aqui dentro, ó, cadê? Aqui, ó, tema. Aqui, tema. Vocês têm que colocar algo relacionado ao tema, tá? Lá na hora para ver se faz sentido, tá bom? Então toma muito cuidado para reprodução cega desse modelo, mecânica, porque tem que fazer sentido, né? Tem que ter coerência o que vocês estão colocando ali.
Resultado manifesto disso, qual é o resultado de um Estado que pouco debate, pouco cria políticas públicas voltadas para os autistas? Ué, a gente pode colocar que o resultado disso é um Estado que é omisso em relação aos seus próprios integrantes, né? É um Estado que... Eu acho que a palavra omisso é legal. Resultado manifesto disso é um Estado omisso aos transtornos neuropsicológicos incidem em sua população. Pronto. Essa conjuntura reitera a necessidade de uma ampla atuação discursiva por parte do micropoder, a fim de haver maior enfrentamento dessa questão. Coloquei aí a FIM em negrito, porque tem muita gente botando a FIM junto. E a FIM é separado, tá bom? E, de novo, se você tem a letra pequenininha, acha que cabe mais opinião, amplia a opinião, tá? Mas o legal é que todos esses parágrafos de desenvolvimento, você já garante 200 na competência 2, porque o repertório em todos está produtivo, tá? Por isso que eu falei que com esse modelo aqui é muito difícil você tirar abaixo de 9, tá? Muito difícil mesmo, porque tá quase tudo certo já, né? Só completar mesmo a opinião, tá? Aplicando esse modelo, onde é que vocês podem perder nota? Na competência 1, com erros gramaticais, e na competência 3, se tiver algum probleminha na opinião que você apresentou, tá? O resto vai ser tudo nota máxima. Competência 2, 4 e 5, com esse modelo, é sempre nota máxima, tá bom? Ah, professor, se 2 pessoas usar um modelo perfeito, tirar as 2.000. Aí só uma vai publicar a redação para a imprensa, tá? A outra vai publicar não. Porque se for para a imprensa as 2 redações iguais, aí, ó, vocês estão lascados. Vocês podem até perder o 1.000 de vocês, tá? Agora, esse controle só é feito pela imprensa, tá bom? O Enem não cruza a redação nota 1.000 para ver se elas estão iguais, tá? É a imprensa que faz isso. Então, se você tirou 1.000 com esse modelo, ó, fica caladinho e fica lá o curso de medicina de vocês. Gente, tchau. Falta menos de 1 minuto. A gente termina na próxima aula. Eu que agradeço. Até mais, então, na próxima aula com